Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma conversa de arte em tempos de guerra. E essa noite nós vamos conversar sobre Van Gogh e o japonismo, então, assim, a moda que o Japão provocou, né, na França, na Europa, a partir de 1858. Então eu vou fazer um cruzamento de estampas japonesas e na obra do Van Gogh. Então sejam todos bem-vindos para mais uma conversa. E enquanto o pessoal está entrando, hoje me fizeram uma observação que quem assiste às lives, eu sinceramente eu não assisto, eu não sabia que não apareciam as perguntas. E aí as pessoas falaram que fica muito estranho, porque de vez em quando parece que eu falo me dirigindo a pessoas que quem está assistindo não estava sabendo. Enfim, mas essa é uma curiosidade que eu não sabia que isso acontecia. Então, mas é um prazer também ter essa possibilidade da conversa e não ser um monólogo, que seria sempre mais desinteressante, né? E aí apareceu uma aula. Mas a ideia é nós trocarmos informações, trocarmos o nosso entusiasmo de falar de arte e de se referir a tantas informações que se cruzam e que, vamos dizer, acho que aprofundam nossa visão, né? Então, boa noite a todos. Eu estou vendo que tem bastante gente do meu curso. Eu também fico bem contente, porque é uma maneira de a gente aprofundar também assim, as referências, que é o que mais, depois de 40 e tantos anos dando aula, eu tenho um receio, uma preocupação que as pessoas não busquem referências. Todo o processo de criação, a meu ver, e assim como eu fui orientado por outros artistas, está na relação que a gente busca nas referências e o tempo inteiro contextualizar a nossa experiência com as obras que, vamos dizer, que estão escritas na história da arte, né? E isso é absolutamente fundamental. O que é mais perigoso no processo de criação é a pessoa, o artista, o jovem artista, ficar, vamos dizer assim, prisioneiro da opinião, da própria opinião. E seus parâmetros, gosto ou não gosto. Eu até brinco que os artistas com quem eu estudei, isso é uma expressão completamente proibida, dizer se você gosta, não é isso que está em questão. É assim, é de encontrar uma outra qualificação. Inclusive porque eu vejo, como vocês adjetivam, todo mundo gosta de tudo. Então, eu fico pensando, quando vocês têm que falar que gostam de uma coisa, eu não consigo entender, porque já está tão gasta essa expressão que não tem significado. Então, quem trabalha com criação, acho que tem que ser muito mais rigoroso. Enfim, para contextualizar. Bom, para ter um significado, nosso juízo crítico, né? Bom, já entrou bastante gente, então, como eu falei, o assunto hoje que eu proponho trazer para vocês é o japonismo, quer dizer, a influência da cultura japonesa a partir da segunda metade do século XIX. Se eu explicar historicamente, em 1858, a França assinou um acordo comercial com o Japão. Nessas trocas comerciais, houve uma invasão de porcelanas japonesas, né, na França. E isso, curiosamente, virou uma moda na elite econômica, nos burgueses, em todas as classes sociais. E isso levou a uma apreciação, principalmente na gravura, e ela vai subverter completamente a maneira de representar. O que vai ser percebido
através das xilogravuras, principalmente, como eu comentei numa live, muitas vezes essas gravuras elas embrulhavam a porcelana que estava sendo vendida, pintada à mão, e isso gerou um colecionismo, né, na Europa. Por exemplo, uma curiosidade, o 1870, mais ou menos, o Monet vai para o norte da França, na Normandia, e ele compra uma coleção muito grande de gravuras, de xilogravuras, que vão decorar a casa dele em Giverny. E assim vai. Então, só para situar para vocês, é curioso que eu peguei assim um quadro do Edouard Manet, que é um retrato do escritor Émile Zola. E deixa eu só ver o ano aqui dessa pintura, que é de 1868. O que eu queria chamar a atenção para vocês é o escritor Émile Zola no seu gabinete de trabalho, né? E vocês veem a decoração do espaço com gravuras japonesas, ó. E aqui tem até, é curioso, tem uma estampa do quadro da Olímpia, do Cézanne, sobrepondo duas gravuras japonesas e aqui um biombo japonês. Então você vê isso, era muito forte. Ou então uma pintura que eu já fiz uma live sobre o escritor, o pintor James Whistler, um pintor norte-americano que viveu na Europa, muito bom, e que é um retrato também de 1864. Vocês veem a moda, quer dizer, o biombo, a maneira de se vestir, o kimono, tinha todo uma adoção de uma estética oriental. Então eu estou falando isso para mostrar um pouco da onde vem essa influência para o Cézanne, para o Van Gogh. E aqui, curiosamente, eu tenho um retrato da esposa. Essa pintura é do Claude Monet. Olha que curiosa, porque ela é um retrato da esposa dele com vários leques, vestida com um kimono também. Também, deixa eu só ver, desculpe, ver o ano dela, que é mais para vocês verem, essa é de 1900. Mas você vê que durante uns 40 anos, 30, 40 anos, ficou muito forte essa referência do orientalismo. E a época que o Monet está pintando Giverny, e é lá que tem essa coleção muito grande de gravuras japonesas. Então eu queria, só para quem, talvez, das pessoas aqui, tem pessoas que talvez não conheçam essa tradição muito forte. Então eu acho que vou mostrar primeiro, só para as pessoas terem uma ideia, como que é feita uma gravura, uma xilogravura. A técnica de ukiyo-e, que chama-se, por exemplo, esse estágio aqui, deixa eu ver, é uma imagem, quer dizer, ela impressa em várias cores, ela vai chegar a esse estágio aqui. É uma gravura do Hiroshige, mas o que eu queria mostrar, que ela assim, aqui ela é gravada na madeira, então tem só o contorno. Está fora de foco aqui, não estou conseguindo achar o foco. Acho que é aqui, né? Então depois ele vai introduzindo a cor gradativamente, ó, com cores bastante transparentes. Ele faz uma impressão, tem um registro, então tem aquele estágio foi impresso, depois tem um outro estágio, uma outra gravação das pétalas da flor, depois outra que ele começa a pintar as folhas, uma outra matriz, outra impressão. Então, o que eu quero mostrar é que essa gravura que vai chegar nesse estágio aqui, ela tem 8 impressões. Então, é de uma delicadeza. Muitas dessas, essa tinta, muitas vezes, ela era solúvel em água. Então, ela tem uma delicadeza, uma opacidade. Agora, o que encantou os artistas não foi só isso, foi o sistema de representação, que a narrativa que existe nessas imagens, ela planifica. Um dos artistas que vai ficar muito famoso
nessa época, em toda a Europa, é a gravura do Hokusai, que são, essa faz parte de um conjunto, eu não me lembro agora, algumas dezenas, eu acho que é em torno de 30 imagens do Monte Fuji, que aparece aqui onde eu estou com o dedo, e essa gravura chama-se A Grande Vaga. Uma curiosidade para vocês, que o compositor Debussy, que também era um apaixonado pelas gravuras japonesas, ele fez uma peça que é muito famosa, chamada La Mer, o Mar, inspirada nessa gravura. Então eu acho que muitos de vocês não sabem que é La Mer, inspirada que tem a ver com o movimento da água, essa grande onda que se forma, que vocês veem que tem um barco aqui, né, pequeno. Não sei se eu consigo mostrar, a impressão do livro não é das melhores. Então, o que fascinou muito é o sistema de representação. Por exemplo, a noção da distância construída com esse degradê que dá a noção da distância. Muitas vezes ela planifica o espaço. Então, a questão do movimento, e vocês vão ver como isso vai aparecer no Van Gogh muito forte. Ixi. Então, é interessante você ver se os escritores, quer dizer, o Émile Zola, como compositor Debussy, você vê todos os intelectuais, o pessoal de teatro, a Sarah Bernard, agora eu estou esquecido, mas são todos assim divulgadores da cultura japonesa na segunda metade do século XIX. E um dos artistas que também fantásticos é o Hiroshige, que tem essa, que vocês vão ver como isso vai aparecer na obra do Van Gogh, que também tinha inclusive ele tinha essa gravura, que são camponeses se abrigando da chuva, né? O livro que eu estou mostrando para vocês, ele é muito pequeno, então meu dedo está sempre cobrindo a imagem, então eu não tenho... Mas essa maneira de representar o espaço, ela impressionou muito os artistas. E isso fascinou e vai marcar toda a arte moderna. Essa é também a noção de distância, que subverte totalmente a maneira de representar do Ocidente. E para quem quiser, vale a pena procurar referências dessas gravuras japonesas, né, aqui no Google. Mas deixa eu só mostrar com gravuras que aparece a figura humana. O espaço, a maneira de representar, onde é tirado em geral a noção do chão, as figuras levitam, né? E uma economia narrativa. Agora, eu estou mostrando e chamando a atenção que são gravuras, hein? Não são pinturas, tá ok? Isso são gravuras impressas, elas são gravadas numa matriz de madeira e depois, em geral, com várias matrizes sobrepostas. Então, cada estampa dessa, ela tem uma impressão de várias cores, né? Agora, o que é interessante é essa noção espacial de representação que vai marcar muito forte, né? Então, a ideia minha é justamente pegar um pouco os bastidores, assim, como que um artista trabalha as referências. Essa é uma pintura do Van Gogh, olhando gravuras. Eu vou de propósito mostrar hoje trabalhos menos conhecidos do Van Gogh para vocês.
aqui tem uma referência de um livro que é fantástico, mas é um livro que se refere mais ao período do impressionismo, que é A Lebre dos Olhos de Âmbar, que é um livro que não é um romance, é um relato verdadeiro de um ceramista que descobre um lado da família dele. É um ceramista inglês, o autor é inglês, e ele faz referência a isso, a esse período. Vale a pena ler A Lebre dos Olhos de Âmbar. Então, nesse momento que a gente está falando, Van Gogh está completamente, se vocês olharem essa figura, ela é completamente cercada de gravuras japonesas. Deixa eu ver aqui mais. Por exemplo, aquela gravura da chuva, o Van Gogh faz uma pintura também dela, ó, de interpretação. E não é só a imagem, como se vocês veem que a maneira da montagem, muitas vezes as gravuras, às vezes elas eram recortadas e coladas, isso é uma tradição tanto japonesa quanto chinesa, de montar o papel, seria um passepartout, né? Chamar assim. E você vê como a pintura do Van Gogh, ela é completamente está colada nesse espanto, inclusive nessa maneira que eu falei desse passepartout, o corte, o tronco, a maneira de desenhar, de representar, completamente oriental, né? Isso que eu falei, eu estou enfatizando para vocês que os trabalhos que eu estou mostrando hoje são trabalhos um pouco menos conhecidos, mas é justamente para a gente entrar nos bastidores do processo de criação de um artista e como na busca do que eles viram, da novidade que a gravura japonesa estava trazendo enquanto sistema de representação do real. A narrativa, vamos dizer, tirando a questão da ilusão, colocando os signos, dialogando e construir a relação de signos que aparece no espaço é que constrói uma narrativa. E o Van Gogh, ele vai completamente incorporar isso no próprio trabalho, né? E a gente poderia dizer que a pincelada do Van Gogh tem a ver com isso, sim, viu? Tem a ver, ao mesmo tempo, esse momento que ele está tendo bastante contato com a obra do Seurat e do pontilhista Seurat, mas que marca muito Van Gogh, mas tem um lado cerebral na obra do Seurat que ele não está tão interessado. E ele vai desenvolver um caminho muito mais pessoal, se afastando da obra do Seurat, mas seriam, eu diria para vocês, que são os dois referências fortes para o Van Gogh. Isso, a Memeli está falando do Whistler, eu mostrei logo no início, eu mostrei uma pintura do Whistler, então para relembrar, para quem está vendo agora, essa pintura é do Whistler, do assunto. Mas todos, até o Klimt, vocês vão olhar em Viena, a Europa inteira tem uma influência muito grande de tudo o que está acontecendo no Oriente. E a noção, no caso do Van Gogh, a gente vai ver uma coisa curiosa, que a linha do horizonte começa a ir cada vez mais para cima no trabalho. Então, deixa eu ver se eu mexi aqui no som. Alguém está falando que meu som está muito baixo? Ah, tá. Bom. Então, a noção que eu falei da linha do horizonte, né? Que tem a influência, ou essa pintura também. Vocês estão falando de ruído? Eu moro na Vila Madalena e tem muito, hoje particularmente, eu não sei porquê, tem muito barulho na rua. Então talvez esteja atrapalhando. Deixa eu ver se eu mexi sem querer aqui no som. Até aqui tá marcando. Vai. Ups,
Tá, acho que no máximo. Então, bom, tem gente que tá dizendo que o som tá melhor. Então, agora, particularmente o Van Gogh, ele olha muito a obra desse artista do Hiroshige. E ele vai fazer pinturas, isso ainda do comecinho da influência. O que dá para perceber o quanto ele ficou fascinado é com o espaço, né? O espaço, a maneira de representar o espaço, o vazio, que é uma coisa que marca muito o Van Gogh. Mesmo essa pintura, que é de 1883, você vê que fazia muito pouco tempo, né? Não fazia nem 15 anos que essa invasão de obras do Japão para a cultura francesa, e no caso holandesa também. Acho que em 1883 o Van Gogh ainda está na Holanda, mas você vê como isso estava. E é bom lembrar que o irmão dele, o Theo, já estava em Paris trabalhando numa galeria de arte ligada aos impressionistas, que também vendeu gravuras japonesas. Então, o que eu quero dizer é que as referências são fundamentais para se construir um trabalho. Não nasce só de dentro. Olhando a maneira de representar dessas gravuras do Hiroshige, você vai ver como ele vai incorporar. E isso que eu estou mostrando para vocês está documentado nas cartas para o irmão. Então, essa gravura anterior que eu mostrei, ele cita como referência para fazer essa pintura. Então, a gente podia falar da pincelada, do espaço, talvez da cor também, né? E também entender o quanto o processo tem de racional, e principalmente no Van Gogh. Há pouco tempo atrás eu fiz uma live falando do Van Gogh, o quanto ele tinha um projeto de trabalho. E muitas vezes a questão do tema, se no comecinho o Van Gogh tinha uma ligação muito mais com um realismo da pintura francesa como origem, mas é o contato com a arte oriental que vai marcar muito esse espaço, a maneira de construir, né? Deixa eu ver aqui. Então mostra que o artista não é esse emocional que nós estamos falando que rege o trabalho, que eu vejo tantas vezes vocês enaltecerem um emocional como se os artistas fossem guiados só por isso. No Van Gogh, de jeito nenhum. Olha, eu vou mostrar esse desenho, que é um estudo a partir dessa gravura do Hiroshige também. Eu estou mostrando de propósito, alguém está fazendo referência, que eu não consigo ler quem que são trabalhos pouco conhecidos. Esse desenho, inclusive, numa live eu já tinha mostrado, mas ele ele é totalmente inspirado nessa gravura. A Memel está perguntando da onde vem essa retirada, não nesse trabalho, nos outros, da linha do horizonte, esse achatamento, a planificação dos espaços, que, por exemplo, que um artista como Matisse mais para frente vai pegar muito. Eu acho que vem da referência das gravuras japonesas, sim.
E a ideia de que um artista, ele evolui se ele não olha só para o próprio trabalho. Quer dizer, se ele olha para o próprio trabalho, tem uma patologia que se forma. É da ordem da doença. Isso qualquer pessoa que trabalha com criação. É fundamental buscar essas referências, né? E aqui o Caio está falando assim, não, a gente tem noção de perspectiva, a gente tem noções de profundidade, mas ela é mais planar, ela não é com uma ideia de ponto de fuga, né? Sem dúvida, e aqui o Roberto Simino está fazendo um comentário que a pintura oriental, principalmente a gravura, ela ofereceu uma ideia de economia formal, né? Um tratamento mais enxuto, né? E que vai marcar muito toda a modernidade. Você vai chegar até no Matisse. Isso dura muito tempo, que vem, por isso eu falei, é um sistema de representação. Ele vai se abrir para novas experimentações, né? E a gente vê no caso do Van Gogh muito forte, inclusive a questão gráfica, né? Como mexeu com a obra deles. É interessante fazer uma live porque a gente um pouco entra nos bastidores do processo de criação e vê essa interlocução que os artistas fazem, e da onde vem, né? Da onde vem a ideia. Então sempre tem essa representação espacial, que esse escurecimento, às vezes, para dar ideia de profundidade, e às vezes nesse plano, no primeiro plano também. Mas você vê que é usado também aqui para dar... É isso que dá a noção de distância, de longura, né? De distância, de longura. Eu vou chegar um pouco mais perto para achar o foco aqui. E é muito interessante como vai marcar o Van Gogh, ó. E traz para ele quase que uma maneira nova de enxergar, né? Então, repara, ele tem influência do Serrat, sim. Ele não fica num pontilhismo, mas uma pincelada que vibra muito, que vem da observação da gravura japonesa, daquela linha que ela é independente da cor, que ela tem um movimento, e isso vai marcá-lo muito, né? Estou pegando outra gravura do Hiroshige, e aqui a gente vê uma pintura que ele... Então, em cada um desses trabalhos, é curioso que tem uma referência para o irmão, em que ele fala da gravura e que, como ele está pintando, de alguma maneira ele está dialogando com a referência para ele, né? Quando eu estou vendo alguém está fazendo um comentário, a questão da racionalidade do artista. Eu queria dizer que quase todos os artistas têm um projeto de trabalho. Essa noção é uma noção romântica que baixa a inspiração e o cara sai pintando. E justamente com essa construção da personalidade do Van Gogh, que tinha uma patologia ou não tinha uma patologia, não é isso que é relevante. O que fez obra, o que o Van Gogh fez de obra não foi por causa da patologia. O que eu quero afirmar é isso, porque se você vê, é um artista que está em constante interlocução e pensando sobre a representação, pensando sobre o gesto, sobre a cor. Há um projeto, tanto que nos diários e na correspondência com o irmão, isso fica muito evidente, e muito evidente o que eu estou mostrando para vocês, que cada trabalho, de certa forma, o que origina. Então, principalmente, como ele, não sei porquê, ele se encantou com a obra do Hiroshige, né? E aqui dá para entender isso que eu estou falando do sistema de representação, que a noção de distância é construída com um elemento solto. Então, tem vários planos, né?
E o que a gente constrói a narrativa é em relacionar esses signos que estão habitando o trabalho, né? Há uma pergunta aqui, por que ele não foi reconhecido em vida? É um momento de renovação, pode ter, eu não tenho uma explicação exata para por que ele não foi reconhecido. Ele, entre os artistas, ele tinha um reconhecimento, sim. Ele ficou pouco tempo em Paris, que é onde eu falei que ele teve contato com Serrat, teve, eu acho que, agora com o Monet, um curto contato com Pissarro, o Sisley. Ele teve uma interlocução e havia um prestígio, quer dizer, tinha um entendimento de uma originalidade da obra dele. Agora, ele não teve um sucesso comercial, não sei, talvez o impressionismo demorou um pouquinho para ter, hein? O irmão dele trabalhava numa galeria de arte e vendia obras, o irmão não era dono, ele era empregado nessa galeria e ele vendia obras do impressionismo, era uma galeria. E, curiosamente, não eram os franceses que compravam as obras impressionistas, eram colecionadores alemães, suíços, japoneses e norte-americanos. Então, demorou um pouquinho e a gente tem que entender vamos dizer, a quantidade de oferta de obras de arte na França. A França é a Meca, já na segunda metade do século XX. Então, o excesso de obras que estão à disposição não era o que era mais atual, que estava em voga. Então, o pessoal comprava outras obras. Talvez isso seja uma explicação, né? Então, eu acho que eu mostrei essa pintura aqui, né? Como consequência dessa questão espacial que tem aqui. Então, o não sucesso do Van Gogh, no sentido comercial, talvez seja pelo excesso de gente e também o pouco tempo, hein? Ele são um pouco 1885, mais ou menos 84, 85, que ele vem de Amsterdã para Paris, fica poucos meses em Paris e depois ele vai para o sul da França. Então, também eu acho que a obra dele não estava circulando muito, né? Eu acho que é isso. Eu não chamaria o modismo da época, mas um excesso de obras, né? Você imagina quantos impressionistas tinham? Deixa eu só ver a gravura que eu queria mostrar. Essa é uma gravura estranhíssima, né? Deixa eu ver. Também do Hiroshige, que é um galho torto. E a paisagem, né? O Zênia me pergunta se a referência não é uma escola. Eu acho que a referência é uma interlocução, uma conversa que o artista tem com um trabalho de outros artistas que de alguma maneira trazem uma novidade, trazem um frescor, trazem uma desestabilização. É isso que você busca, né? Aqui, mas eu não queria entrar na biografia do Van Gogh. Assim, com a morte dele, mas pouquíssimo tempo depois, a obra dele começou a ter uma procura, um colecionismo, depois da morte, né? Dele e do irmão, né? Mas eu tenho um certo receio de ficar na mitificação romântica da história trágica dele, e a obra dele é muito maior do que essa história que a gente possa colocar. Por exemplo, você vê que ele é um artista que está em constante interlocução com a história da arte, que ele pega uma pintura do Delacroix, de 1840, mais ou menos, e ele faz uma releitura a partir do jeito de pintar que ele desenvolve vendo as gravuras. Então essa é uma releitura que o Van Gogh faz do Delacroix. Então, você percebe com isso que ele é um artista reflexivo. Ele está constantemente visitando o museu, olhando obras, olhando outros sistemas de representar, né? Deixa eu só ver.
O Delacroix, Eugène Delacroix, ele fez uma pintura chamada O Bom Samaritano, que ele salva uma mulher de um rapto, sei, dos árabes. É uma temática que estava em moda, esse orientalismo, e isso do Delacroix. E o Van Gogh pega, inspirado naquela pintura do Delacroix, ele faz essa pintura, né? Eu acho que a singularidade do Van Gogh é reconhecida pelos seus pares, pelo Pissarro, Sisley, o Lautrec, mas cada um estava na sua viagem, desses artistas, cada um tentando construir o seu espaço numa Paris onde havia competitividade. É interessante a gente pensar isso, né? Não tinha esses artistas tinham que construir quase que chamar atenção para o seu próprio trabalho, né? É bastante difícil isso. Então não é uma questão de moda, de ser aceito, mas e como eu falei, a oferta de obras que a França estava na segunda metade do século XX, a concentração fazia com que o gosto fosse um pouco mais conservador. Isso principalmente em todo o período impressionista. O que explica que as obras impressionistas hoje estejam espalhadas em museus. Rapidamente elas foram tiveram um sucesso e foram expostas, compradas por instituições fora da França. Por isso que é tão importante, uma live eu comentei de que as doações, como que eram feitas, o próprio Museu do Louvre, em 1890, relutava em receber as obras do impressionismo, que era um movimento muito recente, e o museu tinha medo de incorporar ao acervo e validar essas obras. Isso é interessante a gente pensar, né? Então, havia uma relutância, né? Que mais? Deixa eu ver só se tem mais comentários que eu estou perdendo. No caso do Van Gogh, ele é um artista que desperta muitas paixões, né? Todo mundo se solidariza com o sofrimento, com essa originalidade dele, essa genialidade dele. Mas eu quero chamar bastante atenção para a existência de um projeto de trabalho. E como isso marca e mostrar, né, que se o começo eu comecei mostrando o Manet, fazendo referências, o Whistler, tantos artistas, né, o Cézanne, tantos, um compositor como o Debussy, uma atriz como a Sarah Bernhardt, tantos, o Baudelaire, todos atentos a essa, vamos dizer, novidade que a arte japonesa trazia de maneira de representar, de tratar o espaço, a figura humana, e que vai marcar toda a modernidade. Agora, ele é um artista, eu procurando as referências japonesas, de repente me deparei uma coisa que a gente nem se dá conta, quanto o Van Gogh, isso talvez espante vocês, como ele estudava um tema. Então, uma pintura muito conhecida, a Arlesiana, uma figura da cidade de Arles, um retrato de uma mulher que... não vou entrar nas particularidades, quem pouco importa aqui. O que importa olha quantos estudos ele fez. E são pinturas acabadas. Você vê que a posição mostra como um artista reflexivo. É um artista que está buscando... ele está dialogando com um processo de fazer. Ele não está só realizando, as apostas não estão só no sensível dele.
mas tem uma reflexão sobre a imagem. Eu tenho outras aqui, por exemplo, aquele famoso vaso de girassóis. E é engraçado que isso até pouco tempo eu me espantei, porque eu conhecia esse quadro que eu tinha na minha memória. E eu entrei um dia, nem me lembro em qual museu, e eu falei, mas não é esse quadro. Olha, e não tem, aqui eu tenho 4 versões, mas existem outras versões. Então você vê que essa coisa de fazer quadros parecidos e estar buscando, é de se interrogar, né? O que é essa repetição? Repetição do tema, o que está procurando? Eu já mostrei, né? No Monet acontece isso também, né? E a maneira de representar, inclusive, vocês estão lembrados, logo no comecinho eu mostrei um Hiroshige, da Hokusai, das flores, esse quadro aqui, como ele marca essa gravura, aqui está de cabeça para baixo, como aqui são as várias etapas da gravura, né? Aqui é o último estágio dela, como marcou o Van Gogh em composição. Eu tenho aqui um detalhe de um girassol, ou outros detalhes, ó. Isso em 1885, você vê como chega rápido, e ele está inaugurando uma maneira de representar que está completamente fora da moda, fora da pesquisa, da pesquisa que está sendo realizada. Agora, esse orientalismo é influência, mas você vê um Van Gogh o tempo inteiro sendo atingido também por outras experiências. Não é o assunto daqui, mas é uma pintura também dessa mesma época, quando ele vai para o sul da França, em que ele está... você sente o orientalismo na ambientação, essas luzes penduradas, como chama essas lanternas japonesas. Quer dizer, isso atingiu todas as classes sociais. Eu falei, a elite, a burguesia e as camadas mais menos favorecidas, assim. O orientalismo move, tá todo mundo ligado nesse sistema de representação. Eu vou ver só um pouco o que vocês estão comentando, senão eu falo sozinho aqui. Aqui é curioso que alguém lembrou do filme do Kurosawa, dos sonhos, né? Que é maravilhoso, onde ele entra dentro de um desenho. E aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de desenho completamente influenciado pela arte japonesa, né? Sim, e você vê que é um artista, então a persistência, estudo, inquietação, racionalidade, o processo de criação é com isso. Não tem essa coisa romântica de baixar a inspiração e fazer uma coisa e saiu. Não. Eu estou tentando desconstruir isso. Olha como... É isso que eu falei, que eu estou pegando obras menos conhecidas do Van Gogh, que você sente todo o espaço daquelas gravuras que eu mostrei, como o espaço, a maneira de representar o espaço está aqui, né? Como ele não se perde nos detalhes. Mesmo aqui. Agora, é impressionante se pensar que um artista como Van Gogh, que a vida profissional dele não chegou a 12 anos. A quantidade de obras que ele produziu é incrível. E se você olhar, então ele vem, eu estou num livro aqui que você vem, na origem ele começa como tardiamente, hein? Ele já tinha 30 e poucos anos quando ele começa a pintar, e ele tem uma formação mais rápida, onde ele era pastor, ele abandona, ele deixa de ser pastor para resolve ser artista.
ele é influenciado muito pela arte do realismo. Então, temas sociais, uma solidariedade, há uma experiência que ele teve como pastor de trabalhar com comunidades muito, muito pobres. Então, pessoas assim, aqueles comedores de batatas, essa temática, vamos dizer, a gente poderia dizer, uma solidariedade social, vem um pouco nessa direção. Quando ele vai para a França, é o momento que ele vai ter contato com as gravuras japonesas. E aqui eu estou tentando pegar trabalhos justamente que a gente não conhece, mas que mostram essa influência muito grande. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu não entendi uma pergunta que o Marcelo faz assim, o que eu chamo de projeto de corpo. Porque ele não é um fazedor de pinturas. Quando eu falo corpo, é o corpo da obra, é o conjunto, é uma espécie de imantação, um campo magnético que o conjunto da obra faz. Quer dizer, qualquer artista, eu acho que tem que pensar nisso. Quer dizer, não entender, nós não somos fazedores de pinturas. Quer dizer, mais do que isso, tem a identidade, tem alguma coisa que acontece, não especificamente em cada trabalho, mas entre os trabalhos. E eu tenho falado em várias lives, chamando a atenção para isso. Isso que é a questão mais profunda de um artista, né? Não, isso de jeito nenhum, o Van Gogh não é um intuitivo, em hipótese alguma. Isso que a gente está dando, eu estou dando justamente as referências que o tempo inteiro ele está construindo um trabalho em diálogo. Tá? Olha, eu estou vendo vários comentários aqui, mas que, de novo, num processo meio romantizado. Claro que todos os artistas passam dificuldades. Pode imaginar, se hoje é difícil ser artista, vamos dizer assim, com tudo que está acontecendo hoje em dia, imagina no século XIX também, né? Então, todos passaram dificuldades. Mas, por exemplo, o Monet não é um artista pobre, ele é um cara de classe média alta. A família tinha dinheiro. Então, vários deles, mesmo um cara, por exemplo, o Van Gogh, ele fez filosofia, ele era formação para ser pastor protestante. Não era uma pessoa que tivesse dinheiro, mas tinha formação. As escolhas tem riscos, tem dificuldades, mas é importante que a gente entenda que os artistas também fazem uma aposta nas suas crenças, né? E correm um risco. Aqui eu selecionei 2 desenhos que tem a ver um pouco com o Kurosawa, que tem totalmente influência do jeito da gravura japonesa. E o Kurosawa, o personagem dele entra no espaço, no espaço do desenho. É demais, né? Que coisa mais linda, não? Não, eu nunca falei linha de produção, hein? Eu acho que eles têm uma produção grande, mas assim, o conjunto de trabalhos deles é reflexivo, mas não tinha uma demanda, então não é linha de produção, não. Aqui tem um comentário também que eu não entendi. A restrição do tema potencializa a criação? A restrição do tema, não entendi. Será que você está falando restrição da maneira, os elementos que entram no trabalho? Eu acho que no Van Gogh não chega tanto a síntese que tem na gravura japonesa, que não tem supérfluo assim, né? Mas ele ficou atento a isso. Ele e tantos outros artistas, né? Para quem não sabe, ele escrevia diariamente para o irmão. Isso é um fragmento de uma carta.
E ele se refere ao trabalho do dia. Ele está se referindo a essa pintura que ele não é feita numa sessão só, hein? O Van Gogh ele retoma muitas vezes. Então você vê que ele é completamente reflexivo. Ele está olhando a composição, está falando para o irmão como ele resolveu as dificuldades que ele teve de fazer o quadro, o tempo que ele demorou. E isso é uma coisa também interessante pensar, que o Van Gogh ele voltava, muitas vezes ele começava ao ar livre, e ele voltava e continuava trabalhando. Então não entenda esses trabalhos do Van Gogh como uma espécie de um vômito emocional. Não, tem uma reelaboração permanente. E você vê que eu estou tentando mostrar como ele é um artista de estudo, né? Aquele quadro famoso, super conhecido dele, ó. E eu tenho vários estudos que ele fez. Então, você percebe que ele vai em local, desenha, volta para o ateliê, às vezes continua trabalhando no desenho. E a pintura também é feita em várias sessões, procurando atingir essa densidade. Que mais que eu... Perdão, eu esqueci os comentários aqui, eu não estou conseguindo ver. Eu não sei dizer quantas obras ele produziu, nunca, mas para mim é sempre surpreendente, e eu sempre acabo conhecendo outras que eu não tinha a menor referência. Ele erra também, aqui tem um quadro horrível dele, vou mostrar, de 1888. Então, também erra, como qualquer um, né? Mas o espaço que eu acho interessante, como o espaço que ele pegou da gravura japonesa, que ele traz como uma novidade, né? Como aqui a Teixeira está falando, o orientalismo é uma coisa que veio desde, vamos dizer, mais ou menos 1840, começou na Europa, muito forte como modelo. Ele não era só da Ásia. Então, o uso do puff, até no mobiliário das casas, a maneira de se vestir, de vários, o uso do leque, do biombo, como chama a roupa, a espécie de... esqueci o nome, dos vestidos japoneses, né? do kimono. O kimono, enfim, isso influenciou muito, né? E eu acho interessante a gente entender que a contribuição que essas manifestações trouxeram foi uma novidade na maneira de representar o espaço, né? Eu recomendo para quem não viu ir atrás do filme do Kurosawa, tá? E como eu falei, as cartas do Van Gogh para o Theo, elas são um documento onde você vê isso que eu estou chamando de projeto de trabalho. Ele não sabe o que é, mas ele está perseguindo alguma coisa, e essa constância na maneira de contar faz com que ele está procurando método. É isso que é importante entender. O artista precisa de método, porque senão ele não vai a lugar nenhum. Bom, acho que mais ou menos eu respondi aí as questões que apareceram. Então, é isso. Eu acho que eu queria trazer assim, essa novidade para vocês. E, por exemplo, como aquele dos girassóis, tem tantos vasos que ele fez,
e são menos conhecidos. Então, é muito interessante você ver a pesquisa de um artista, da onde ele parte, como ele se alimenta, que não é só de si mesmo, né? E é isso que é o sentido que eu insisto tanto para quem trabalha com criação, referências. Imagina se você fosse um pianista, se você vai tocar qualquer coisa, como você vai buscar em outras gravações, outras referências de lerem uma certa obra. E é isso que é o sentido que eu estou falando da live de hoje. Bom, gente, eu agradeço a todos e na quinta-feira nos encontramos novamente. E muito obrigado, fiquem bem e deem uma pesquisada nessas, tanto A Lebre dos Olhos de Âmbar, aquele livro, quanto o filme do Kurosawa, que vocês vão ver ou rever, vocês vão ter um grande prazer. Então, boa noite e super obrigado. E fiquem bem.